ouvinte, mais uma vez estamos aqui de volta para falar um pouco mais das atribuições, do que acontece, de como se faz, como se trabalha aqui no TCE, de seus diversos setores, como é composto e exatamente das funções, das atribuições dos funcionários da casa que fazem os funcionários aqui nos seus diversos setores. E é uma alegria muito grande estar de volta mostrando, ou seja, TCE de portas abertas. E a gente hoje convidou o Major João Adalto Oliveira Menezes, que é o chefe do setor aqui de manutenção do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E ele vai falar para a gente, vai contar o que acontece, como trabalha, como se organiza, sobre sua equipe, quais as atribuições, qual o papel do setor de manutenção aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Major, felizes aqui estar encontrando para falar com você sobre os setores, no caso especificamente o setor de manutenção aqui do Tribunal de Contas. Você que é o chefe da manutenção e que atende aqui a todos nós, assim, muito bem, um trabalho que requer muita responsabilidade, muito comprometimento. Então a gente quer saber um pouco mais e mostrar aqui para os nossos colegas e as pessoas que assistem a rádio web aqui do TCE, o que faz, quais as atribuições, como funciona o setor de manutenção aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que está sob o seu comando. Bom dia, Sakutala, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar participando do seu programa, para falar um pouco da manutenção, um setor que ele é responsável por toda a parte de manutenção e limpeza do prédio do Tribunal de Contas, né? A gente fica com toda essa parte de suporte, uma atividade de fundamental importância para o desempenho das funções e das atividades do tribunal. Pois é, sem a manutenção a gente não vai trabalhar, como é que fica, né? Então tem um planejamento, é uma gestão, tem um planejamento, vocês têm que cumprir e têm que atender exatamente às necessidades. Como funciona a organização da equipe, a gestão, o planejamento, toda essa parte, esses três aspectos que você abordou aí. Olha, o setor de manutenção ele está diretamente subordinado à Coordenadoria de Serviços Gerais. Certo. Então a gente tem uma subordinação direta com a Coordenadoria de Serviços Gerais e de uma forma indireta com a Diretoria Administrativa e Financeira. Certo. O setor de manutenção ele é responsável por toda a manutenção predial, pela parte de limpeza das instalações e um suporte no abastecimento de água mineral, dos setores que fazem uso de garrafões de água. Então, basicamente, as atividades do setor de manutenção estão nessas três vertentes. A manutenção predial como um todo, tanto de pequenos reparos, né, uma tomada que deixou de funcionar, uma adaptação que determinado setor queira fazer, como a manutenção geral ordinária, de manutenção do prédio, de pintura, de revisão de fachadas, de jardinagem. A gente faz toda essa parte de manutenção. Paralelo a isso, nós temos o trabalho também de limpeza, que ela também é uma limpeza de manutenção ali do dia a dia, derrubou um café, precisa enxugar uma coisa, então a gente faz esse trabalho de manutenção da limpeza, como a gente tem num outro turno, no turno da tarde, uma limpeza mais pesada. Então, a limpeza do prédio, ela funciona pela manhã de forma ali só para manter a limpeza, manter os ambientes limpos, e a faxina grossa, a limpeza pesada, ela é feita no turno da tarde. Então, o nosso pessoal de limpeza está dividido aí em duas equipes. Sempre? Sim, sempre tem uma equipe pela manhã e uma equipe maior pela tarde. A gente observa dos cuidados aqui com a limpeza, a preocupação, inclusive em tempos de pandemia, no nosso retorno, o cuidado que vocês tiveram para manter as pessoas informadas, os avisos, o uso do álcool gel, tudo isso a gente viu que a limpeza também estava presente. Então,
a gente sabe que é muito importante. Como também você falou da manutenção predial, que isso realmente a gente sabe que dá muito trabalho, muita preocupação, tem que fazer a previsão para essa manutenção no período, por exemplo, de férias, mês de janeiro, férias coletivas, o tribunal funciona, mas a maioria dos funcionários estão em férias. E aí, vocês planejam alguma revisão do prédio? Como é que funciona esse tipo? Olha, a parte existe uma parte da manutenção em si que ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer, ela causa um pouco mais de transtorno. Certo. Então a gente tem determinado produto que tem um odor mais forte, uma tinta que tem um cheiro mais forte. Então, alguns desses serviços maiores e que causam esse tipo de transtorno, a gente programa para o período de janeiro, de férias coletiva. É um período que a gente busca fazer esses serviços maiores, de pintura geral das dependências internas do tribunal. Então, existe uma programação de alguns serviços para serem executados nesse momento, onde a gente tem uma redução de servidores, uma redução nas atividades do tribunal, com o intuito de causar menos transtorno. Uma outra coisa que a gente já observou aqui no dia a dia por exemplo, dedetização. Aí, o período que faz, aproveita o feriadão, é isso que você está querendo dizer, né? Também que abrange a manutenção predial. Também. A parte de dedetização, ela ocorre com uma periodicidade maior. Não Sim. É como esse tipo de serviço que a gente faz uma vez no ano, né? Ele ocorre rotineiramente, mas a gente tem esse cuidado de deixar para fazer nos finais de semana por causa da questão do produto tóxico, cheiro forte. Então a gente faz final de semana, feriado, de uma forma que dê tempo, inclusive, da gente efetuar a limpeza antes do início das atividades, por causa da questão de insetos, da sujeira que a própria substância causa. Então, temos vários cuidados, muita coisa que chama atenção, que se preocupa e que tem que estar ali atento, né, para que nada ocorra, nenhum imprevisto. E a gente, por falar em cuidado, a gente sabe que vocês mantêm aqui um padrão de limpeza e tudo. Mas vamos falar agora do cuidado com os recursos. Para evitar gastos desnecessários, tem que estar atento à sua gestão, no caso. Chega, vai precisar de uma revisão, vai precisar trocar. E aí, como é que funciona? Porque vocês têm que manter aquele padrão ali, aquele recurso que chega para esse determinado setor, para você utilizar na manutenção, né? Vai ter que comprar, vai ter que executar os diversos serviços. E aí, como é que faz nesse momento também para segurar o recurso e para atender às necessidades? Então, nós temos uma programação anual de consumo de materiais, né? Então, esse tipo de material a gente procura trabalhar dentro de um consumo consciente, né? Uma conscientização também do servidor na questão do consumo de papel, desse tipo de insumo. Como também temos o trabalho de conscientização do nosso colaborador, no sentido também de fazer o uso consciente desses materiais, desses insumos que são utilizados na limpeza. Existe uma situação que são os reparos emergenciais. Então, a gente tem situações que não são previstas, né? Então, estourou um cano, quebrou um vidro, uma vidraça, um serviço desse que surge de forma emergencial. Essas situações são atendidas com suprimento de fundos, que é uma verba justamente voltada para isso, para essa questão da despesa emergencial. Mas tudo feito com muita cautela, com muita consciência nessa questão de economia, de não estar lidando com a coisa pública de forma responsável, né? Lidar com a coisa pública é muito difícil e requer muita atenção e muita responsabilidade. Então, você falou aí que os funcionários, no caso os colaboradores, as pessoas que trabalham nesse setor, envolvidos com esse trabalho, devem estar sempre atentos
para os gastos consciente, usar consciente, saber até aonde pode usar e o que é necessário. Como é que é essa formação de equipe, das pessoas que trabalham e que tem que ter essa atenção, esses cuidados para que não se gaste excessivamente? Olha, nós temos o setor de manutenção é um setor bastante privilegiado, né? Nós temos uma equipe de colaboradores muito boa, um pessoal que realmente é dedicado ao que faz e que desempenham suas atividades com muita responsabilidade e com essa consciência. Paralelo a um trabalho que a gente faz não só diretamente com o servente, com o servidor que está na ponta da linha, como com os profissionais que nos auxiliam, cabos de turma, os agentes de apoio operacional que nos auxiliam nisso. Então, é uma conscientização que ela vem da base até o pessoal que está mais acima na questão de coordenação do serviço da manutenção. A gente te conhece, já sabe que trabalha aqui com muita responsabilidade, com muito compromisso, mas sabe que você também é mestre na gestão de pessoas, assim, de pessoas que eu digo, pessoal que trabalha com você, no caso dos seus colaboradores, você comanda, você sabe chamar na hora certa, mostrar olha, o que é que precisa, como deve gastar. Então, você sempre reúne o pessoal. Como é que funciona esse lado que você sempre está ali presente e você acompanha? A gente observa e vê aqui você sempre acompanhando as pessoas. A gente faz questão de acompanhar, né? Se a gente está gerindo um determinado setor, uma determinada função, a gente precisa se aproximar para até entender realmente quais são as atribuições, né? Entender o lado do nosso colaborador, o que é que realmente ele faz, quais são as dificuldades que eles enfrentam, para que a gente possa dar um suporte de trabalho, né? Dar condições para que eles desempenhem as funções deles, para a partir daí a gente orientar, cobrar, né? Então, a gente faz reuniões periódicas, a gente reúne o pessoal, faz reuniões com todo o efetivo, faz reuniões setorizadas, só com o pessoal da limpeza, só com o pessoal da manutenção, e assim a gente consegue vir alinhando as ações de forma bem coerente e satisfatória. É muito difícil esse trabalho? Não vejo dificuldade, não. É um serviço bem dinâmico, né? É um serviço que a gente precisa realmente estar acompanhando. São pequenos detalhes, né? Em uma gama muito grande, né? A manutenção ela tem muitas atribuições e a gente precisa estar se atualizando, se modernizando. Você comentou sobre a questão da Covid, do retorno da Covid. Isso. Então, a limpeza precisou entender essa nova realidade, precisamos introduzir materiais diferentes para a questão de limpeza, de descontaminação. Nós fazemos paralelo às nossas ações, que foi algo que já surgiu agora com a questão da pandemia. Nós fazemos um trabalho periódico de sanitização dos ambientes, a aplicação de um produto no ar para a questão de combate à Covid, de prevenção à Covid. Então, isso tudo vem a manutenção diariamente surge situações novas que precisam ser entendidas e solucionadas. Que bom que é um trabalho dinâmico, que traz novidades. A pandemia nos ensinou muito, foi uma realidade dura, muito difícil, mas que nos ensinou muito. E a gente sai da pandemia aprendendo com mais cuidado, com mais responsabilidade, com a gente, com os outros. E você está mostrando isso e provando aqui no Tribunal de Contas que é importante essa parte da limpeza, da manutenção, como um trabalho do dia a dia, que você está ali presente, que as pessoas também que trabalham têm que ter a responsabilidade, saber como utilizar os produtos. E a gente fica muito feliz de saber que está andando assim, que você está feliz com o trabalho, que reúne as pessoas, que conversa, que explica, que mostra, que age, porque tem um plano de ação e um planejamento.
E é isso, a gente aproveita aqui um momento para te agradecer, né? Estar aqui atendendo nosso convite, mostrar como funciona a manutenção, porque às vezes a pessoa pode pensar que é tão fácil, manutenção é só trazer o material que precisa para a gente gastar e usar e pronto. Não, tem que estar atento, inclusive com os problemas que aconteceram agora, né? Como o retorno da Covid, essa parte muito difícil, a limpeza, as pessoas que vão trabalhar, como conversar, o que dizer, e esse trabalho dinâmico que você também aprende todos os dias, né? A gente aprende, você aprende, e, enfim, traz o que há de melhor e atende às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Então, a gente agradece o convite por você estar aqui. Se tiver alguma coisa a acrescentar, assim, que eu esqueci de perguntar, ou algum assunto que eu não abordei, fique à vontade, pode falar, é um prazer ouvi-lo. E seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui do Tribunal de Contas, TCE de Portas Abertas. Só agradecer a oportunidade e ratificar com o nosso servidor que estamos à disposição, o setor de manutenção está à disposição para atender às necessidades dos setores, do Tribunal de Contas como um todo. Nós temos nossos canais de atendimento, né, via ramal. Nós temos 2 números de telefone via ramal, onde podem ser feitas essas solicitações ou as solicitações via CI. Então, a forma que chegar essa solicitação para a gente, independente de ser CI ou de ser via ramal, elas serão atendidas de imediato. E no caso de uma situação que a gente não possa atender de forma imediata, a gente vai percorrer os caminhos de acionar a Coordenadoria de Serviços Gerais, a Diretoria Administrativa e Financeira, para que a gente possa viabilizar e atender a demanda o mais rápido possível. E não só atender, né? O trabalho que a gente observa aqui de vocês é uma manutenção assim, permanente e com revisões, né? Com planejamentos, os dias que podem ser realizados, determinados trabalhos, né? Qualquer revisão que precise, vocês estão sempre atentos. Não é só quando a gente chama, porque às vezes a gente chama, está precisando, mas uma outra coisa que está precisando mais, que a gente nem observou. E a gente vê que vocês chegam juntos, chegam antes, observam, realizam. Isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho e continue assim, né, que a gente fica feliz. E realmente só temos a agradecer. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.